Paz do Senhor, meus irmãos, sou o presbítero Joarnes e hoje nós vamos estar aqui na Igreja Assembleia de Deus, Cidade Seta, em Querência. Vamos estar ministrando a palavra do Senhor esta noite. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí assistindo esta live e ouvindo a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 19 e versículo de número 10. A palavra diz assim, Ezequiel, capítulo de número 19 e versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cedros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos. E foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não havia nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. O tema desta mensagem hoje é: a igreja está vazia. Eu quero destinar este tema e direcionar as pessoas que estão afastadas da igreja. As pessoas que um dia foram feridas, ou que por um motivo ou por outro deixaram a casa de Deus. Escolheram o caminho do mundo, entre ficar na igreja, entre permanecer na igreja, entre permanecer no corpo. Decidiram sair, decidiram ir para fora. Neste texto ele fala sobre Hamutal, que é a mãe do rei Ezequias de Jeocás. O que esse texto nos apresenta é uma rainha que vivia nos palácios, que tinha do bom e do melhor. Mas agora, pelo pecado de seus filhos, ela é levada cativa, ela é levada ao cativeiro. E o profeta Ezequiel, quando ele traz esta mensagem e leva ao povo, ele traz mostrando a situação dela antes e depois. Como ela se encontrava antes. Ele vai falando sobre as suas maravilhas, do que ela tinha, do que ela possuía, da posição em que ela estava como rainha. Observe você que na palavra de Deus diz que ela estava plantada junto às águas. É o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos. No versículo 10, a Bíblia diz, plantada à borda das águas. E também diz que ela frutificou e encheu-se de ramos. Primeiro ponto, ela prosperou. Ela era próspera. No Salmo 1, verso 3, diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Tudo o que faz prospera. Semelhante a esta palavra também estava esta rainha. Tudo que ela fazia prosperava, tudo que ela tinha, tudo que ela fazia, todas as pessoas estavam aos seus pés. Tudo que ela construiu era bom, todas as pessoas estavam ao seu lado. O texto diz que aquele que está junto às águas, aquele que está plantado junto às águas, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz é bom, porque ele está junto às águas. A parte B, ela não tem medo. Em Jeremias 17, verso 8, diz: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha a diferença de quem está próximo das águas. O profeta Jeremias diz que ela não terá medo. O profeta Jeremias diz
que ela não temerá a seca. Aqui, na tradução, está como calor. Quem está junto às águas não precisa se preocupar se está chovendo ou não, porque a Bíblia diz que ela está junto ao rio. Então ela não teme o calor. Observe a posição que esta rainha estava. Eu imagino que nos períodos em que seus filhos eram reis, ela nunca se preocupou com a fome. Ela nunca se preocupou em passar necessidade, em ter falta de vestimenta, em ter falta do que comprar, do dinheiro, em ter falta da finança. Não se preocupava. Isso não vinha, não passava pela cabeça dela, porque ela achava que estava junto aos rios. Observe agora, ela era forte. Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Quem está junto às águas tem força. Não uma força que provém de si mesmo. Assim como aquela rainha, ela dependia dos seus filhos. Ela dependia daqueles que estavam no poder. A força dela não provinha dela, provinha do rei, que estava com ela. Vocês estão entendendo aonde esta mensagem está querendo nos levar? Já tem pessoas entendendo aonde esse contexto quer nos apontar. Essa rainha, ela tinha posição, ela prosperou, ela não tem medo, ela era forte e ela cresceu. Lucas capítulo 13, versículo 19, diz assim: é como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore forte, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Observe aqui uma árvore que cresceu, e agora esta árvore que se elevou está servindo de abrigo para outras pessoas. O teu ministério, a tua vida ministerial, aquilo que você faz, às vezes você pensa que ninguém está vendo, que ninguém está olhando, que ninguém está prestando atenção no que você está fazendo. Muitas vezes você diz: eu vou desistir, eu vou parar, por aqui está bom, para mim não vai dar mais. Mas tem pessoas que estão te observando, tem aves que estão no seu ninho, tem aves que estão colocando o seu ninho nos seus galhos e dizendo: não caia, não fraqueja, não desiste, porque se você cair, se você fraquejar e se você desistir, todas as aves que estão no seu ninho irão cair. Todas as aves que estão sendo firmadas nos seus galhos, os seus liderados, as pessoas que você influencia, elas olharão e talvez fracassarão porque você desistiu. E a palavra que eu tenho hoje também é para pessoas que estão na liderança, pessoas que têm líderes, pessoas que são líderes. Não desista. Existem pessoas que estão necessitando de você. Observa aqui que ela cresceu, e o crescimento dela foi um crescimento homogêneo. Ela não cresceu desordenadamente, ela cresceu e abençoou as pessoas que estavam junto dela. Uma mensagem que eu quero deixar para você também: não se esqueça de onde você veio. Por maior que seja a árvore, por mais alta que ela esteja, um dia ela já foi bem pequena. Um dia ela foi apenas uma semente enterrada debaixo de uma terra, debaixo do chão, uma semente. Eu quero dizer para você nesta noite: lembre-se das pessoas que te ajudaram a subir. Essa mulher, esta rainha, o que o profeta Ezequiel está dizendo, e alguns estudiosos dizem que o capítulo 19 é como se fosse um poema, ele deve ser lido como um poema. Porque no final ele diz: isso servirá de lamentação, e essa é a lamentação. Observa você que ele traz aí no quadro de como ela estava, qual era o status. Ele diz: a tua mãe,
A tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E aqui eu quero chegar num ponto importante com você. Ela só tinha tudo isso. Ela só era grande. Ela só prosperou. Ela só ficou forte. Ela só não tinha medo, porque ela estava plantada junto às águas. Aí eu quero perguntar para você, aonde você está plantado? Aonde está a tua confiança? Em quem você tem confiado? Você está plantado junto às águas? Representam o Senhor nosso Deus. As suas raízes, que representam a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. O firme fundamento de uma árvore e as suas raízes, que não se veem, não se enxergam, mas é quem mantém a árvore em pé. A sua fé, o firme fundamento da sua árvore, se a sua fé, se o seu coração estiver ligado com Deus, as suas raízes estiverem ligadas na fonte de águas vivas, que é o Senhor, você prosperará, você crescerá, você se tornará forte, você não terá medo. Aonde você está? Aonde está ligada a sua fé? Você é incrédulo? Você tem fé o suficiente? A Bíblia diz que não precisa de muito, você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E você já poderá dizer a este monte, olha, monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim acontecerá. Como estão as tuas raízes? Você tem adubado as tuas raízes? Você tem cavado em volta, tem cuidado das raízes? Como está você como árvore? Observa que essa árvore, ela estava próspera, ela não tinha medo, ela era forte, ela era grande, mas por quê? Porque ela estava junto às águas. Olha o que o versículo diz: por causa das muitas águas. O motivo de toda essa grandeza eram as muitas águas. Nunca pense que é de você próprio. Paulo chega a dizer que este tesouro está neste vaso de barro, que somos nós, para que a excelência do poder não seja nosso, mas dele, daquele que nos confiou esta tão grande responsabilidade. Existem pessoas que estão firmadas no seu ninho, nos galhos das suas árvores. Vocês são árvores plantadas por Deus na terra para firmar algumas pessoas, para carregar até algumas pessoas. A parte 2, o segundo tópico que eu quero abordar esta noite, é o versículo 11, que diz o seguinte: arrancada com furor. Observa que no versículo 12, mas foi arrancada com furor. Jesus, ele conta uma parábola, a parábola do semeador. Em Lucas capítulo 8, ele conta essa parábola. Observe o que Cristo diz. Cristo diz que o semeador saiu a semear, enquanto lançava a sua semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Observa aqui que Cristo mostra 3 maneiras de ser arrancada com furor. Irmão, você não está pregando Ezequiel? Sim, está no contexto. Observa que Cristo mostra 3 maneiras de ser arrancada com furor. A primeira maneira é a semente que foi plantada, que foi jogada à beira do caminho. Foi pisada e as árvores do céu a comeram. Quando perguntaram para Jesus, Jesus nos explica essa parábola. Jesus, no verso 12, explica sobre as que caíram à beira do caminho. Observa aqui em Lucas capítulo 8, versículo 12, o que Jesus diz. A que caiu à beira do caminho são os que ouvem,
e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. São aqueles superficiais, que às vezes chegam até na frente chorando, se emocionam. Eles ficam felizes ao ouvir a palavra da verdade e até aceitam Jesus. Vão até a frente, fazem a confissão de fé, mas logo vem o inimigo e arranca a palavra, como Jesus está dizendo. Logo vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Pessoas que são superficiais, se apaixonaram pela palavra, mas não amaram o dono da palavra. Gostaram até do status de crente, mas não quiseram permanecer, porque aquilo que eles diziam na sua boca desceu para o coração, porém eles não manteram, eles não regaram aquela semente ao ponto dela crescer e se tornar uma árvore frutífera. O que você tem que ter é o cuidado para você não ser essa semente jogada à beira do caminho. O que acontece contigo? Eu conheço várias pessoas, por várias vezes você vê essas pessoas aceitarem a Jesus. Por várias vezes você vê essas pessoas virem até a frente e confessarem, mas não conseguem ficar. Como está o coração dessas pessoas? Aonde elas se enquadram? Eu quero desafiar você, querido ouvinte, a saber quem é você aqui. Irmão, eu estou afastado da igreja, mas eu não sei em qual grupo eu estou, dos que se Deus. Observa que talvez você é aquela semente que caiu à beira do caminho, que as aves comeram, que o diabo veio e arrancou a palavra, para que não creiam e não sejam salvos. O interessante aqui é que Cristo diz para que não creiam e para que não sejam salvos. Olha a condenação, porque esta é a condenação deles, que a palavra chega no coração e eles permitem que o diabo venha e arranque a palavra. A condenação é esta: eles não vão crer, automaticamente não serão salvos. Você vem à igreja, chora, lamenta, arrepende-se pelo seu pecado no domingo, mas segunda de manhã você voltou a pecar novamente. Qual foi o resultado que a palavra fez no teu coração? Nenhum. Mas o que foi a palavra não tem poder? Não. Não é isso. É você que permite que o inimigo venha. E assim como aconteceu aqui, arranque a palavra com furo do teu coração. Observa que o segundo grupo que Jesus mostra, o primeiro grupo é o que caiu à beira do caminho, o segundo grupo é o grupo que caiu sobre a pedra. Observa o que a palavra diz. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. É interessante a parte da umidade. Nós estamos falando sobre plantas junto a ribeiros, junto a rios, junto à fonte de águas. E aqui a Bíblia diz que aqueles que não têm umidade, aqueles que ficaram sem umidade, eles morrem. Observe você que a palavra diz, porque não havia umidade. Lucas 8, verso 6. Caíram sobre pedras, mas as raízes não conseguiram ser profundas, não conseguiram entrar nas pedras. E olha o que Cristo diz sobre o resultado. Lucas 8, verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Se você desistiu na hora da provação, infelizmente você está encaixado neste grupo.
Se você é daquele que aceitou a palavra, aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas logo depois desistiu, você está inserido neste grupo. Observe que você talvez seja uma semente que caiu sobre as pedras. Talvez você esteja dentro da igreja, mas está pensando em se afastar da igreja porque as tribulações são grandes. Cuidado para você não ser essa semente que caiu sobre as pedras. Vigia. Observa a palavra de Deus. E se você está com este desejo no teu coração, repreende agora. Diz: Senhor, eu não vou desistir por causa da tribulação. Eu não vou parar. Senhor, eu não sou a semente que caiu sobre pedras. Eu sou a semente que caiu na terra fértil. Eu vou germinar. Eu vou dar frutos. Não queira ser essa semente. Olha que a Bíblia diz: por causa da provação, eles desistem. Não desista por causa da provação. Parece até clichê de pregador, mas você diz que na hora da provação o Senhor não fala contigo. Mas é porque na hora da prova realmente o professor tem que se calar, para ver se você aprendeu. Não desista. Não seja este grupo, não esteja inserido neste grupo que caiu sobre as pedras, que as suas raízes não são profundas, que se espalharam para um lado e para o outro, mas não conseguiu se manter de pé. Observa que agora nós temos um terceiro grupo, o grupo que caiu entre os espinhos. Lucas 8, verso 7. Olha o que a palavra diz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Observa aqui que existe um grupo de plantas boas, mas que cresceram ao lado de espinhos que são ruins. Olha aqui o que a palavra de Deus diz quando Jesus decide explicar. Lucas 8, verso 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados por preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Ou seja, são neófitos, não amadurecem na fé. O que acontece aqui? São pessoas que estão crescendo na igreja, ouviram a palavra. Eles não são aqueles que logo o diabo veio e arrancou, eles resistiram ao primeiro ataque. Eles até fizeram raízes, não são como o segundo grupo, aonde as raízes não conseguiram ser profundas porque não tinham umidade, porque encontraram resistência no solo. Eles passaram desta fase, mas eles são do terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é aquele que está na igreja. Mas quando eles têm que escolher entre Deus e as riquezas, eles escolhem a riqueza. Nós paramos e pensamos, e com certeza você conhece alguém, ou talvez você é esta pessoa que está me ouvindo esta noite. Chegou na igreja, não tinha uma bicicleta para andar. Chegou na igreja, não tinha um sapato bom para calçar, não tinha uma calça boa, não tinha uma camisa boa, não tinha um carro, e Deus te abençoou. Deus abriu as portas, abriu as janelas dos céus, te abençoou, lançou sobre você as suas bênçãos, você foi abençoado, você prosperou como esta árvore prosperou. Talvez você está encaixado neste grupo. Você tem riqueza agora. Você agora é respeitado na sociedade pelas tuas finanças. Mas antes de Jesus você não era ninguém. Mas quando você percebeu que você estava totalmente estabilizado, você olhou para as riquezas que este Deus te deu. Olhou para o mesmo Deus e disse: eu não preciso mais dele.
Infelizmente, há muitas pessoas que estão fazendo esta troca. Estão olhando para o abençoador e estão dizendo: eu não preciso mais dele. Eu estou totalmente abastado, eu não preciso mais que ele me abençoe. E você deixou a casa do Senhor. No momento em que ele te abençoou, que era para você agora abençoar a obra do Senhor, você saiu. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Pessoas que enquanto não tinham nada, todos os dias estavam dentro da igreja, faziam a obra de Deus com empenho, mas o Senhor deu um bom salário e de repente sumiram. Infelizmente, existe esse grupo. Que abandonaram, saíram da igreja, abandonaram a fé, apostataram da fé, por causa de preocupações. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, mas este grupo decidiu, por causa das preocupações, abandonarem a fé. Decidiram caminhar sozinho com as suas preocupações. Observa que existe um grupo que, pelos prazeres da terra, pelos prazeres da carne, existem muitas pessoas que julgam Judas. Ah, mas Judas vendeu Jesus? Sim, vendeu Jesus. Mas você está vendendo Jesus hoje também. Você talvez já vendeu Jesus. Talvez não está escrito para os homens lerem, como está escrito o pecado de Judas. Mas talvez você vendeu Jesus por um copo de cerveja. Você vendeu Jesus por um trago e um cigarro. Você vendeu Jesus por um relacionamento impuro. E você condena Judas. Quem é pior? Quem é mais pecador? Judas? Nós julgamos ele, sim, julgamos. Mas muitas vezes nós estamos vendendo Jesus por muito menos. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você tem vendido Jesus por quanto? Este grupo, talvez você esteja inserido entre o grupo que caiu entre os espinhos. Um grupo que cresceu junto com os espinhos. E pensou: os espinhos são os meus amigos, são os meus aliados. Mas de repente você percebeu que estava sendo sufocado. É aquele grupo que diz: rapaz, por que tu não é crente? Rapaz, por que tu não está dentro da igreja? Moço, vem com a gente. Vem com a gente para a bebedeira. Vem com a gente, participa com a gente. Ah, vai ter uma festa da empresa. E os diretores vão estar lá, mas se você, como crente, não estiver lá no meio do grupo que bebe e fuma, você nunca conseguirá ser alguém dentro dessa empresa. E você, pela ganância, olhou para os espinhos e disse: eu vou. E de repente você foi sufocado. Eu quero trazer a terceira parte desta que foi arrancada com furor. Agora, esta árvore que estava plantada junto a ribeiros, ela foi plantada em outro lugar. Vamos ver em qual lugar foi esse que ela foi plantada? Ezequiel 19, versículo 13. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E agora está plantada no deserto, em uma terra seca e sedenta. Irmão, qual é a diferença de seca para sedenta? Agora, aquela árvore que estava plantada em terra fértil, em terra boa, em terra que aonde passava um ribeiro de águas, é arrancada com furor e é plantada no deserto. O que é o deserto? O deserto da vida, o deserto das situações, o deserto que cada um de nós passamos. Esta árvore foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Aonde você está plantado? Talvez eu estou pregando hoje para árvores que estão plantadas no deserto,
que foram arrancadas junto do ribeiro e foram plantadas num lugar seco. Observe, eu fui buscar no dicionário. Parece ser muito simples, parece ser muito fácil entender o que é seco e o que é sedento. Mas nós observamos aqui na palavra de Deus aonde esta árvore está plantada. Observa que a palavra seca significa estiagem, ausência de água e falta de chuva. Estiagem, ausência de água e falta de chuva. Neste contexto em que estamos pregando esta noite, quem é a água? No começo eu já falei. A água é o nosso Senhor. A água aqui que está alimentando esta árvore representa o Espírito Santo de Deus. Representa a presença do Senhor. Observa que esta árvore agora está plantada em um lugar seco, aonde há uma estiagem, aonde há ausência de quem? De água. Sabe o que esta palavra está querendo nos dizer esta noite? É que você está sem a presença de Deus. Você já teve a presença de Deus, você já andou com Deus. Você esteve com Ele, você cresceu, você prosperou, você era forte. Mas agora você está distante, plantado no deserto, longe da presença. A ausência de água quer dizer longe da presença. Você está longe da presença do Senhor. E quem te levou para aí? Quem te arrancou com furor? Quais foram os teus motivos? E você pode ter vários. Sempre quando nós conversamos com uma pessoa que se afastou do Evangelho, ele vai ter 1001 motivos por ter se afastado. Mas nem ele mesmo acredita nesses motivos. Porque quando ele chega em casa à noite, e ele coloca a sua cabeça no travesseiro, nos domingos à noite, depois de baladas e baladas, festas e bebidas, ele lembra dos dias que ele chegava do culto no domingo. Quando ele levanta na segunda-feira, com a ressaca, com dor de cabeça, ele lembra que quando ele chegava da igreja, ele dormia em paz e acordava em paz. E muitos choram, e muitos lamentam, e muitos tentam voltar, mas estão plantados em lugares secos. E quando eles buscam e procuram, não encontram água. Observa você que a palavra sedenta significa seco, que está com uma sede exagerada. Como está a sua sede? Será que você tem sede de ouvir esta palavra? Será que você tem sede de ouvir a palavra de Deus? É claro que você tem. Se você está assistindo este vídeo, se você está assistindo esta live, você está afastado da igreja, mas ainda assim você está conectado, está assistindo. E você diz, eu não sei por que eu estou aqui no domingo à noite assistindo. Eu te explico. É porque você tem sede. E quando você bebe um copo de cerveja, ela não consegue matar a tua sede. Quando você vai para as prostituições da vida, quando você tem vários aumentos de salário e um bom salário, tem dinheiro, tem mulheres, tem carros, mas você ainda tem sede. E você se pergunta, por que essa sede? De onde vem essa sede? Você tem sede de algo que o mundo não consegue te saciar. Você tem sede de algo que não tem no mundo, que não é do mundo, que não são nas boates, que não são nos bares, que não são nos lugares impuros que você vai encontrar. Você tem sede de algo que você só encontrou em um lugar. E todas as vezes que você sente essa sede, você sabe exatamente aonde tem a fonte de águas vivas. Você pode estar no deserto, plantado no deserto, mas você sabe exatamente aonde é que você vai para buscar água viva. Você sabe exatamente aonde é o ribeiro.
Você sabe exatamente aonde você vai para beber desta água. Você está com sede, você está sedento. Você agora procura algo. Procura uma esperança e você não encontra. Procura um amigo e não acha. Aonde você está plantado? E você diz, não, irmão, mas eu estou plantado longe demais. Observa agora, versículo 14 do capítulo 19 de Ezequiel. E de uma da sua vara, dos seus ramos, saiu fogo que consumiu o seu fruto. Consumiu o seu fruto. Eu parei para pensar nisso. Consumiu o seu fruto. Eu volto a falar das pessoas que prosperaram enquanto estavam com Deus. Eu volto a falar das pessoas que eram felizes enquanto estavam com Deus. Mas agora, o seu fruto está sendo consumido. O que é isso, irmão? O fruto que você construiu. É aquilo que você gerou. Você tinha paz na sua família, você tinha paz no seu lar. O fruto que você e sua esposa, que sua esposa e você construíram, os seus filhos, a sua casa, o seu carro, as amizades, tudo isso representam frutos que você, ao decorrer do tempo, foi gerando no mundo. Mas agora você vê o seu fruto sendo destruído. Existem pais, existem mães que saíram da igreja e automaticamente arrastaram seus filhos para fora da igreja. E agora o filho que cantava na mocidade, que cantava entre os jovens, que estava entre aqueles que louvava, a boca que ele usava para louvar a Deus agora está sendo usada para fumar um cigarro de maconha. E você olha o seu fruto sendo destruído e você pergunta a Deus por quê? É porque um dia você estava plantada junto a ribeiros. É porque um dia você estava plantada junto às fontes de águas vivas. Mas você decidiu sair. Você se permitiu ser arrancado com furor. Você decidiu abandonar o ribeiro, sair de perto do ribeiro. E agora você vê os seus frutos sendo destruídos. E você ainda pergunta para Deus por quê, sendo que você sabe muito bem a resposta. Existem pessoas que estão indo à falência. Existem pessoas que gastaram tudo que tinham. Olha a lição do filho pródigo. Existem filhos pródigos hoje ainda, que estão vivendo dissolutamente, gastando toda a herança do pai. Tudo que o pai te deu, tudo que o pai te abençoou, você gastou, você tem gastado, está consumindo o fruto que você gerou. O seu fruto está sendo destruído. E você diz, não vou me preocupar. Em primeiro momento você não se preocupa, porque sempre deu certo. Acabava, mas sempre nascia mais, tinha mais. Sempre tinha mais quando você estava junto aos ribeiros de águas. E aqueles frutos que foram consumidos agora, observa aqui no versículo 14. De maneira que não há mais nela nenhuma vara forte. Aonde tinha com abundância, aonde tinha com fartura, agora já não tem mais. O que aconteceu? O que aconteceu com esta árvore? O que mudou? O que mudou é que ela estava plantada junto a ribeiros e agora ela está plantada no deserto. O fruto que acabava e logo nascia outro, que vinha outra temporada, agora já não nasce mais. Agora você não produz mais nada, você é estéril. Você é estéril espiritualmente, você é estéril financeiramente e você é estéril emocionalmente. Você tinha fartura na sua vida emocional. Você era feliz. Todos os dias você amanhecia sorrindo. E agora você não ri mais.
A fonte dos sorrisos se acabaram. A fonte da alegria, das amizades, se esgotaram. Saía onde perto de você e logo estava outra pessoa. Pessoas e pessoas visitavam a sua casa, eram seus amigos. Você fazia uma amizade por semana. Você era uma pessoa feliz. Se dava bem com todo mundo. Agora aquelas pessoas que gostavam de estar perto de você. Aquelas árvores que faziam o seu ninho nos seus galhos. Quando chegam agora voando, olham para a sua árvore, olham para a sua estrutura e não encontram mais em você galhos nobres para que coloquem os seus ninhos. Não encontram mais em você o que eles encontravam antes. Não encontram mais em você o abrigo que encontravam antes. Você não produz mais o que eles vinham buscar. Você agora está plantado no deserto. Observa agora você comigo que a Bíblia diz no versículo 14, ainda a parte D, não se domina mais. O apóstolo Paulo diz que nós somos servos daquele a quem nos domina. Se nós somos dominados pelo pecado, nós somos servos do pecado. Se é Deus quem nos domina, nós somos servos de Deus. Quem te domina agora? Observa que esta árvore era alimentada pelos ribeiros. A ausência do ribeiro faz com que esta árvore perca o seu domínio próprio. Você acha que ela queria perder as suas folhagens? Você acha que ela queria perder os seus galhos? Você acha que ela queria secar? Você acha que ela queria perder os amigos? Não. Mas agora ela está totalmente dominada pelo pecado. Está totalmente dominada por aquilo que a consumiu. Observa que agora ela não se domina mais. Você tenta não pecar. Mas quando você diz que não vai pecar e você se espanta no instalo, você já está pecando novamente. E você pode até dizer, eu tenho domínio próprio. Você não tem mais. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso ir e vir. Faça uma experiência. Diga, eu vou passar um mês sem beber álcool. Sem beber um copo de cerveja. E se você não conseguir, você vai descobrir quem é o teu Senhor. Você vai descobrir quem te domina. Faça uma experiência. Diga para você mesmo, eu vou ficar um mês, 2 meses, 6 meses sem entrar em sites pornográficos. É pesado às vezes a palavra, mas é necessário ser dito. E se você não conseguir, você vai ver quem é o teu Senhor e quem te domina. O pecado tem dominado as tuas ações. Não vou ficar alguns meses sem jogar os jogos de azar. E se você não conseguir, você vai descobrir quem é o teu Senhor e quem te domina. E você vai olhar para mim e vai dizer, realmente, aquele pregador estava certo. Eu não me domino mais. Eu não vou mais no prostíbulo, vou ficar 1 ano sem ir no prostíbulo. E se você for ainda, você vai descobrir quem te domina. Observa que a palavra de Deus, ela traz esta palavra forte, firme, para que você entenda que você saiu da casa do Pai para se tornar um escravo do pecado. Observa na palavra de Deus. E agora eu quero trazer você para uma realidade. Você estava junto a ribeiros. Você estava plantado em um lugar fértil, uma terra fértil, cheia de águas. Foi arrancada com furor
Sim, você foi arrancada com furor. Você foi plantada no deserto. Você foi abandonado por tudo e por todos. Mas a minha Bíblia diz em Jeremias, capítulo 18, versículos 6 e 8, que a palavra de Deus diz para Jeremias descer à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo a obra com as mãos. E a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Observe que não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Observa a palavra de Deus, quando Deus explica e diz a Jeremias, Jeremias, acaso eu, observa, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Irmão, o Senhor estava falando de árvore, agora o Senhor já está falando de vaso. Eu estou falando de você. Eu estou falando é de você. Você é que é a árvore. Você é que é o barro que quebrou-se na mão do oleiro. Mas você pode ser restaurado. Você pode, assim como você foi arrancado de junto aos ribeiros, você pode ser arrancado do deserto e ser plantado novamente no seu lugar de origem. O homem caiu, o homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus nunca fechou as portas. As portas ainda estão abertas. A palavra de Deus me diz que Deus sacia o sedento. Está escrito em João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus levanta-se no meio da festa e diz: se você tem sede, se você está em lugar seco, se você está num lugar sedento, se você tem uma sede exagerada, se você tem sede, venha a mim e beba. Beba desta água. Se você tem sede, se você tem necessidade desta água, Jesus não está colocando imposto sobre a água. Jesus não está colocando valores sobre a água. Jesus está dizendo aquele que tem sede, ele não escolheu grupos. Ele não disse os ricos que tiverem sede, venham a mim e bebam. Jesus não disse os crentes que tiveram sede, venham a mim e bebam. Não, ele disse aqueles que têm sede. Ele disse você, se você tem sede, venha a Jesus e beba da água dele. Aquela mulher olhou para Jesus, enquanto Jesus estava junto à fonte em que Jacó tinha cavado. E disse: mas Senhor, o Senhor não tem balde, com que o Senhor vai tirar a água? O poço é fundo. Ele disse: mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria e eu te daria. Eu te daria desta água. E você nunca mais teria sede. Eu quero te convidar, assim como Jesus convidou aquela mulher, usando a mesma palavra que ele usou naquele dia. Você quer beber desta água? Você quer beber desta água? Mas irmão, nunca foi crente. Essa palavra também serve para você. Todos ir ao céu. As suas escolhas estão te conduzindo para outro lugar, mas você nasceu para ir ao céu. Aleluia. Venha beber desta água. Jesus está dizendo qualquer um, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja o que você for, seja japonês, seja brasileiro, seja alemão, venha a mim e beba. A única coisa que ele diz para você é que você precisa ter sede. Se você tem essa sede, venha a Jesus e beba. Beba desta água, beba desta fonte. Ela é de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário. A porta da salvação está aberta.
A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, eu separei esta palavra para aquele grupo que diz o seguinte: mas eu me decepcionei da igreja. Eu me decepcionei com a líder do coral, por isso eu saí da igreja. Eu saí da igreja porque me decepcionei com os pregadores. Eu saí da igreja porque me decepcionei com a... E se dizia ser crente, mas na igreja ele era uma coisa e fora da igreja era outra coisa. Eu me decepcionei, eu saí da igreja. Eu saí pelas pessoas da igreja. E por que eu separei esta palavra? De repente foi levantado no deserto, picadas por essas serpentes. E quando elas eram picadas pela serpente, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mandou que ele... E foi feito. E João está usando, porque todas as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas automaticamente. João pega esse exemplo e diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim era necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque todo aquele que pecar, que olhar para Jesus, será salvo. Você será salvo ao olhar para Cristo e deixar de olhar para as pessoas, olhar para o sistema. Se você olhar para o sistema, você se decepcionará. Mas se você olhar para Cristo, você nunca se decepcionará. Todas as vezes que você olhar para Ele, Ele estará de braços abertos. Não porque Ele ainda está pendurado numa cruz. Não é por isso. Ele ainda está de braços abertos, porque todas as vezes que você olha para Ele, Ele está de braços abertos, dizendo, venha filho, venha me abraçar. Eu estou de braços abertos te esperando. Venha em minha direção. Se você tem sede, eu estou de braços abertos. Eu sou a fonte que pode saciar a tua sede. Se você tem fome, eu sou o pão que pode saciar a tua fome. Se você tem sede, venha a mim e beba. Estou caminhando para concluir esta mensagem. O tema desta mensagem é a igreja vazia. Por quê? Quando eu olhei esta igreja vazia, quando eu pensei sobre a igreja vazia, eu pensei que hoje, se eu estivesse pregando para as pessoas que se afastaram do Evangelho, e depois que hoje nós estamos com a igreja vazia por causa de um vírus, por causa do coronavírus. Mas amanhã pode não ser. Amanhã, quando você acordar e a igreja não tiver culto durante a noite, você passar e a igreja estiver fechada, e alguém te perguntar por que a igreja está fechada, você vai dizer porque o pastor dessa igreja subiu. O grupo dos jovens subiu. As senhoras subiu para a glória. Eu vejo essas poltronas vazias. Eu vejo esses lugares vazios e eu vejo você que se afastou da igreja. Este lugar é para ser preenchido por você. E se fosse um culto normal aqui hoje, nesta igreja, e os que permanecem firmes no Evangelho, não viessem, e o culto dependesse de você que se afastou, a igreja permaneceria vazia. Se o louvor a Deus dependesse de você que se afastou, Deus não seria louvado neste dia. Eu quero dizer para você que o teu louvor faz falta lá em cima. Eu quero dizer para você que as mensagens que você pregava fazem falta. O teu lugar ainda está reservado para você. O teu lugar ainda está vazio, ninguém substituiu. A igreja das pessoas que estão desviadas está vazia. Eu quero te convidar a voltar para casa. Eu quero te convidar a ocupar o lugar que está vazio.
Ocupa novamente o seu lugar. Volta para casa. Para pensar. Jesus está voltando. E Ele quer te encontrar na obra. Trabalhando firme e forte. E plantado junto aos ribeiros das águas. Eu quero agradecer aqui a oportunidade. Agradecer a você, querido ouvinte, que está acompanhando esta live, que está acompanhando este culto, que está acompanhando esta pregação. Os amigos. Eu quero convidar você que está afastado da igreja. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você tem a necessidade dele. Acabando esta live, ligue para o telefone do seu pastor. Não importe onde você estiver. Ligue para algum crente que você conhece. Vá até a casa de um crente que você conhece. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. E aqui eu agradeço e encerro. Em nome de Jesus. Amém.